Bem-vindos ao Império, eu sou o Du. Aqui no vídeo de hoje separei para vocês alguns dos melhores filmes de ação para assistir agora em 2024. Então não esqueça de se inscrever no canal caso goste desse vídeo. E claro que para já abrir minha lista eu vou indicar um filme fora da curva que muita gente nunca ouviu falar. Mate ou Morra, uma produção de ação e ficção de 2020 disponível na Netflix. Aqui vamos seguir a história de um ex-agente das Forças Especiais que inexplicavelmente fica preso no tempo, sendo forçado a reviver repetidamente o mesmo dia, onde ele sempre acaba morrendo no final. Porém, enquanto tentava chegar ao fim do dia com vida, para tentar finalmente quebrar esse ciclo mortal, ele descobre que toda essa situação faz parte de algo muito maior do que ele imaginava e que, para piorar, sua família corre perigo. Eles têm um exército. Tudo que eu tenho é tempo. Sendo sincero, Mate ou Morra foi uma surpresa bem inusitada, porque ele tem uma avaliação mediana no IMDb, eu nunca vi ninguém comentando sobre ele, então eu dei o play por minha própria conta e risco e acabei ficando surpreso com toda essa história muito criativa, explosiva, com um protagonista fenomenal, ou no caso Frank Grillo, e uma história que mesmo não surpreendendo, cativa a atenção, porque o tempo todo tem algo acontecendo, sabe? São explosões, lutas, perseguições, sabe? Sempre tem algo acontecendo. E pra você que não tem muita paciência e quer ver um filme de ação que começa com o pé direito logo no comecinho, essa é uma dica mais que obrigatória. Eu tenho esperado por isso há muito tempo. Se a primeira indicação já é muito insana, a segunda, na minha humilde opinião, é ainda mais. Eu tô falando de Implacável, um filme de ação de 2019 disponível na Netflix. Dessa vez vamos seguir a jornada de um homem que acabou sendo mandado para a prisão injustamente depois de ser enganado covardemente. Porém, alguns anos depois, ele é libertado recebendo uma licença controlada. E claro que sem pensar duas vezes, ele pula de cabeça em uma jornada brutal para se vingar daqueles que basicamente destruíram sua vida, porque ele não só perdeu alguns anos dentro da prisão, mas também se transformou em um assassino a sangue frio para poder sobreviver durante todo esse tempo. E agora, depois de tanto sofrimento e de tanta raiva, ele só quer acertar as contas, custe o que custar. Implacável não prometeu nada pra mim, mas acabou entregando uma história frenética do começo ao fim, com muita porrada, algumas surpresas, um elenco razoável e uma história que, cara, te deixa na flor da pele do começo ao fim. E claro que eu não podia deixar de mencionar que o protagonista é ninguém menos que o Scott Adkins, mais conhecido como o lendário Yuri Boyka dos filmes de luta que, cara, eu me amarro e revejo até hoje em dia, sabe? E mesmo que esse ator tenha feito alguns filmes bem ruins nos últimos anos, Implacável foi um dos melhores na minha humilde opinião, sabe? Que não tem um grande orçamento, um elenco fantástico, mas funciona muito bem para a maioria dos fãs de ação que gostam de uma boa luta. E agora que chegamos na terceira recomendação, eu vou falar sobre um filme que, cara, sendo sincero, eu pensei duas vezes antes de indicar ele porque é um filme bem maluco. Eu tô falando de Armas em Jogo, um filme de ação e comédia de 2019 disponível na Max. Nesse filme somos apresentados a história de um cara comum que leva uma vida pacata. Porém, tudo isso é abalado quando ele é forçado a participar de um jogo letal transmitido no mundo inteiro para um público sedento por sangue. E claro que sem opções, já que literalmente grudaram armas nas suas mãos, ele vai precisar lutar com unhas e dentes para sobreviver enquanto o mundo assiste a sua transmissão. Não. Armas em Jogo é simplesmente um dos filmes mais absurdos de ação que eu conheci nos últimos meses, que basicamente não tem só uma história extravagante ao pé da letra, mas um elenco inusitado, momentos bizarros e um resultado final mais que surpreendente, caso você goste de filmes de ação frenéticos, explosivos e ao mesmo tempo malucos, algo que tem de sobra nessa história, que mesmo não sendo perfeita, pode funcionar para você caso tenha gostado da ideia. 10 million viewers, you have made history. I never wanted any of this.
Mas fugindo um pouquinho desses filmes frenéticos e malucos, agora eu vou falar sobre um filme mais pé no chão, digamos assim, que muita gente nunca ouviu falar. 12 Heróis, uma produção de drama e ação de 2018, disponível na Prime Video e na Max. Nesse filme, baseado em uma história real, vamos acompanhar uma equipe das Forças Especiais dos Estados Unidos que acaba sendo escolhida a dedo como a primeira tropa americana a ir para o Afeganistão após os atentados de 11 de setembro, sendo encarregados de assumir a liderança dessa missão extremamente perigosa em um momento histórico. 50,000 Al-Qaeda fighters, and you're just an army of 12. Sendo bem sincero, 12 Heróis é um dos filmes mais injustiçados de ação, na minha opinião, porque ele tem um bom elenco, um grande orçamento, uma história interessante, porém, hoje em dia, eu não vejo absolutamente ninguém comentando sobre ele, o que é um pouco injusto levando em consideração que esse filme tem momentos marcantes, dramáticos, um elenco muito bem usado e uma história que mesmo não te prendendo do começo ao fim, em cada cena, como alguns dos filmes anteriores, ela te envolve ao longo dessas 2 horas com muita facilidade, pela experiência do elenco, pela dinâmica da história, sabe? Então mesmo que não seja um filme explosivo do começo ao fim, ele tem cenas de ação épicas, momentos marcantes e um resultado mais que satisfatório, caso você tenha sentido interesse na premissa. The only way home is winning. E agora que chegamos na quinta recomendação, eu vou falar sobre um dos filmes mais surpreendentes dos últimos anos, Godzilla Minus One, um filme japonês de ação e drama de 2023, disponível na Netflix. Aqui vamos seguir uma história ambientada em um Japão completamente devastado após o fim da Segunda Guerra. Porém, como se não desse pra ficar pior, todo esse cenário de caos, uma criatura gigantesca surge do mar, destruindo todas as cidades em seu caminho, assolando o país mais uma vez. E é nesse contexto que um grupo de pessoas e soldados e até cientistas são forçados a criarem um plano ousado para não só sobreviverem aos ataques, mas principalmente derrotarem esse monstro conhecido como Godzilla. Pode-se dizer que Godzilla Minus One é um dos poucos filmes que dispensa apresentações. Não só porque eu tô dizendo, mas porque esse filme pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava nada dessa produção e ela, com seu orçamento enxuto de 15 milhões de doletas, acabou surpreendendo todo mundo com seus efeitos especiais, seus efeitos práticos e principalmente seu enredo complexo, dramático e envolvente, que, meus amigos, vai te deixar na ponta da cadeira em vários momentos. Então, se você curte ação, tem Netflix, esse filme é mais que obrigatório para você colocar na sua lista. E agora que chegamos na última recomendação, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou indicar um dos filmes mais assistidos desse ano, Matador de Aluguel, uma produção de ação e suspense de 2024, disponível na Prime Video. Nesse remake do clássico de 89, vamos seguir a história de um ex-lutador de UFC que já passou por muitos altos e baixos que levaram ele para uma vida bem pacata. Porém, isso acaba mudando drasticamente quando ele acaba sendo contratado para trabalhar como segurança em um bar, onde ele logo descobriria que nem tudo é o que parece nesse lugar, onde sua vida vai ficar bem mais agitada. Eu tenho uma dica pra você. Não deixa ninguém chegar tão perto. Como eu já mencionei anteriormente no canal, eu ainda prefiro o clássico de 89 do Patrick Swayze, porém mesmo assim gostei desse filme, que tem lutas bem coreografadas, um elenco muito interessante e uma história amarradinha que, mesmo não surpreendendo, prende a atenção e entrega um resultado final bem satisfatório. Bom, rapaziadinha, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Se você chegou até aqui, eu agradeço o seu tempo e sua atenção. E também gostaria de pedir para tu deixar o like, se inscrever no canal, caso tenha gostado desse vídeo. Se você conhece um filme de ação bem legal que ninguém tá comentando, pode deixar aí nos comentários que provavelmente eu trago no futuro do canal, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em próximo vídeo.